O tema que eu trouxe para hoje é o verdadeiro amor. É muito difícil falar sobre amor. Eu orei muito, eu pedi muito discernimento a Deus. Essa noite, às 2:30 da manhã, eu estava lendo a Bíblia e perguntando para Deus se era isso mesmo que Ele queria para a igreja. E não sei, eu acho que é, porque Ele não me disse outra coisa. Eu queria convidar você nessa hora a abaixar a sua cabeça, a curvar a sua cabeça. Papai querido, nessa hora, Senhor, me coloco na Tua presença. Deus, que os Teus filhos não me enxerguem aqui, Pai. Que eles não me vejam, que eles não me ouçam, Senhor. Mas que os Teus filhos ouçam somente, Pai, a voz do Espírito Santo de Deus. Pai querido, que eles enxerguem somente a Cristo, Senhor. E que somente o Senhor tenha lugar. Que nesta manhã, Pai, haja cura. Que nesta manhã, Senhor, haja libertação. Que nesta manhã, Pai, haja quebrantamento. Que o Senhor tenha lugar em nosso meio, ó Deus. E aquele coração, Pai, que estava duro, possa ser amolecido, Pai, diante do Teu amor. E que nós possamos, Pai, caminhar em passos verdejantes, olhando para o sol da justiça, que é o Senhor, o Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Aleluia. Queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do verso 34 ao 40. Evangelho de Mateus, 22, do 34 ao 40. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Só a Eliane? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos todos repetir juntos o 39? O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero começar essa reflexão de hoje te fazendo uma pergunta. Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que você deve amar? Quem é a pessoa que você deve olhar como se fosse você mesmo? Porque, queridos, algo que é muito bacana e eu louvo a Deus porque nós fazemos parte de uma comunidade saudável, sadia, que está crescendo, que tem um propósito lindo esse ano, que no ano passado tiveram 2 batismos, várias coisas, e que a cada dia se achegam mais pessoas. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que tem obreiros saudáveis, que buscam se esmerilar na palavra e crescer no Espírito Santo. Mas é fácil amar essas pessoas.
É fácil abraçar essas pessoas. É muito fácil abraçar o Júlio. Ele está sempre com aquele sorrisão no rosto, com aquele abração gostoso. É fácil. É fácil quando nós estamos aqui na casa de Deus, nos abraçarmos, sorrirmos, nos alegrarmos, contarmos piada, e isso faz parte e é muito saudável, mas é fácil. E lá fora? Como é? Como é lá fora? Como é lá fora quando o seu chefe ou o seu subordinado são desonestos com você? Quando eles pisam na bola com você? Como é? Como é lá fora quando você está no sinal de trânsito, o sinal está verde para você, e aí muitas vezes, como aconteceu comigo essa semana, eu estava no sinal verde, uma viatura estava no sinal vermelho com o giroflex desligado, e quando eu arranquei com o carro para sair, a viatura arrancou para bater em mim, intencionalmente. Porque eles não tinham nada para fazer, eles não estavam com o giroflex ligado em nada, mas eles queriam bater. Como é nessa hora? O que você pensa? Oh, seu cavalo da carroça de Faraó. É assim? Como é quando alguém rouba o seu celular? Quando alguém te trapaceia? Quando alguém te diz uma coisa que te machuca, te deixa contrariado, te chateia? É fácil amar? Quem aí acha que é fácil amar dessa forma? Ninguém? E aí essa é a grande questão. Queridos, esse texto ele traz um contexto muito interessante, porque aqueles fariseus, eles eram homens naturais. Eles eram homens que enxergavam as coisas naturais, assim como a maioria. As pessoas que estão pulando o carnaval aí, que estão fazendo uma série de coisas, e que para elas está tudo bem. E muitos falam assim, mas eu não estou roubando, eu não estou trapaceando, eu não estou fazendo nada, está tudo certo. Porque ao homem natural é muito penoso cumprir a lei do Senhor. Muito. Ao homem natural é muito penoso cumprir a lei do Senhor. Sabe, quando nós falamos aqui, amar a Deus amando as pessoas, muitas vezes nós não fazemos a ponte do que nós estamos falando. Hoje em dia nós vivemos em tempos de doutrinas de hipergraça, supergraça, teologia da prosperidade e etc. Tem uma infinidade de sortes, de nomes que poderíamos falar. E o que é ensinado é que a lei do Senhor, ela não serve para os nossos dias. A lei do Senhor, a lei de Deus, ela serviu para os judeus da lei. Mas nos nossos dias, a lei, ela não serve. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz algo diferente. Quando se faz uma exegese com cuidado e com carinho perante o Espírito Santo de Deus, você enxerga algo diferente. A lei do Senhor nunca deixou de valer para nós. Pelo contrário, ela continua permanecendo viva e eficaz nos dias de hoje. E o próprio Senhor Jesus disse isso. Qual é o grande mandamento? Alguém sabe? Amarás o Senhor teu Deus
sobre todas as coisas. E teu próximo como a ti mesmo. Queridos, a lei não deixou de valer. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o pai de todos, Adão, e a mãe de todos, Eva, Ele fez homens perfeitos. Homens que tinham um relacionamento direto com Ele. Vocês têm a noção do que é ter Deus na sua frente dialogando com você? Dialogando, frente a frente, como se fosse uma pessoa. Até parece estranho falar isso, né? Claro que Deus é uma pessoa. Mas como se fosse alguém como nós. Deus todo dia vir te visitar. Eles eram perfeitos. Eles eram a imagem e semelhança de Deus. Eles estavam em perfeita comunhão com Deus. Em perfeita comunhão. Mas com a queda, com o advento da queda, tudo ficou obscurecido. Tudo ficou turvo. Sabe quando eu não vou muito a rios, mas sabe quando tem um rio daquela água cristalina e chove muito e às vezes desce barro e você vai naquele mesmo rio que antes dava para ver os peixes no fundo e agora você chega lá, ainda tem peixe lá. Não deixou de ter peixe, mas você não consegue mais enxergar. A água está turva. Queridos, ainda existem os eleitos nessa terra. Ainda existem os santos do Senhor nessa terra. Mas a água está turva. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar a delicadeza dessa palavrinha chamada amor. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o contexto dessa palavrinha chamada amor. E o mundo, ele tem banalizado essa palavra. Hoje em dia, a frase que mais impera no mundo é: se é em nome do amor, tudo vale. Vocês já ouviram essa frase? Se é em nome do amor, tudo vale. Agora eu pergunto, que amor é esse? Que tipo de amor é esse? O mundo tem criado um amor neoplatônico, um amor de conto de fadas, um amor de Hollywood que ele não existe. Esse amor não existe. E nós como cristãos, nós temos que começar a frisar na tecla do verdadeiro amor. Lá em João, no capítulo 3, no verso 16 ao 18, diz o seguinte, João 3, 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe quando a gente muitas vezes usa a expressão eleito, predestinado, essas coisas? A gente está falando disso. Quem não crê já está julgado. Mas quem crê também já está julgado para a salvação e para a justificação. Parece ser simples o ato de amor, ou a atitude de amar. Mas engana-se quem pensa que é. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. As pessoas banalizaram a frase "eu te amo". Hoje em dia se diz "eu te amo", muito fácil. Hoje em dia se diz "eu te amo" para qualquer coisa. Mas as pessoas banalizaram. As pessoas não compreendem o que é amor.
As pessoas não compreendem o quão pesada é essa palavra. Essa palavra envolve muita coisa. Pois o amor, ele demanda intimidade. E é impossível possuir algum nível de intimidade com alguém que não se conhece. Queridos, como podemos declarar amor a Deus se muitas vezes não o conhecemos? Lembrando, eu não estou dizendo essa frase para pessoas não crentes. Eu estou dizendo essa frase para pessoas crentes. Como podemos dizer que amamos a Deus se muitas vezes não conhecemos a Deus? Esses dias eu estava conversando com o Max lá fora, e graças a Deus nós temos uma liberdade muito grande de dialogar, e eu falava: Max, você sabe qual que é a minha aflição muito maior? É saber que muitas pessoas vão frequentar a igreja a vida inteira, e nunca vão conhecer a Deus, e ainda vão para o inferno. E é por isso que eu gosto tanto de ensinar. Porque quando eu estou ensinando, na minha humilde concepção, eu acho que eu estou ajudando essa pessoa a chegar um pouco perto de Deus. É por isso que eu gosto tanto de ensinar. E isso é um fato. E parece algo pesado de se dizer. Queridos, e isso não é uma exortação, isso serve como advertência para nós. Nós estamos aí hoje, finalizando um jejum maravilhoso, o qual o Espírito Santo de Deus tocou no coração do pastor. O jejum ele serve para mortificar a carne, para que você possa chegar mais perto de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração, para que as coisas do alto elas possam ser reveladas a você através do Espírito Santo de Deus. Mas algumas pessoas chegaram para mim e falaram: Irã, não vou fazer esse jejum, porque eu acho que não precisa. Eu falei: tá bom, Deus te conhece. Tivemos uma semana de oração maravilhosa, onde o Senhor falou ao coração de todos que estiveram aqui de forma tremenda. Quem esteve aqui na semana de oração? Quem foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus? O Julião levantou até a terra. Queridos, essa semana de oração era para não ter lugar na igreja. Era para o pastor ter que ficar preocupado com o tanto de carro que ia ter lá fora. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. E nós sabemos também que sempre quando tem um evento na igreja, principalmente aos domingos, a igreja lota. Porque é muito mais fácil buscar o tumulto. É muito mais fácil buscar o barulho. É muito mais fácil buscar o que os outros já buscaram do que buscar a Deus em intimidade. É muito mais fácil. Deixando claro que não compete a mim fazer julgamentos em relação a ninguém. Cada pessoa tem os seus próprios motivos e Deus conhece o coração de cada um. Não compete. Mas compete a cada um fazer uma autoanálise. Como diz lá no livro de Coríntios. Cada um fazer uma autoanálise de si mesmo. Porque nós cantamos aqui muitas vezes que amamos a Deus. Não cantamos? Nós declaramos muitas vezes que amamos a Deus. Mas como eu amo alguém que eu não tenho intimidade com Ele? Como eu posso amar alguém que eu não ando com Ele? Como eu posso ser discipulado por alguém que eu não ouço a voz dEle? Como eu posso ser discipulado por alguém que
eu não dou ouvidos para os mandamentos dele. Não existe discipulado, não existe amor sem intimidade. Não existe. Intimidade é algo essencial. E aí nós temos que colocar isso em nossos corações. Muitas vezes nós queremos levar uma vida cristã. Há pessoas que falam assim, não, eu fico no meu canto e está tudo certo. Eu vou orar a Deus, eu vou cantar, eu vou ler a Bíblia e está tudo certo. Queridos, mas como você pode ter intimidade com Deus sem ter intimidade com o seu irmão? Não existe forma de ter intimidade com Deus sem ter intimidade com o seu irmão. Sem você estar em perfeita comunhão. O ato ou atitude de olhar para o outro, seja o outro quem for, é a atitude de olhar para Deus. Não importa quais são os defeitos que eu vou enxergar, importa a manifestação do Espírito Santo através dos laços de comunhão. Você pode repetir comigo isso aí? O ato de olhar para o outro, seja o outro quem for, é a atitude de olhar para Deus. Não importa quais são os defeitos que eu vá enxergar, importa a manifestação do Espírito Santo através dos laços de comunhão. Queridos, eu acho que isso é muito interessante. Foi anteontem, eu vi um pastor na internet, eu não sei o nome dele, é um pastor norte-americano. E ele falava sobre a igreja brasileira. E ele fazia uma crítica que eu achei assim, interessantíssima. Ele dizia o seguinte, o pior erro da igreja brasileira, que é a igreja mais promissora da face da terra, foi ter se envolvido com política. Porque ela começou a criar ódio e deixou de amar aos seus inimigos. Foi o pior erro. E ele fazia essa crítica. Eu parei para pensar e falei, esse camarada está certo. Gente, imaginem se um desses figurões aí que sempre estão nos noticiários, fazendo coisas injustas, de repente entra por aquela porta ali. Aquele figurão que você fala assim, esse já está segurado na mão de Satanás. Não vou falar que é um careca. E aí, ele entra e fala, eu me rendo aos pés de Jesus. O que eu faço para aceitar esse Jesus? Aqui, ó, agora, o que você ia fazer? Você ia xingar ele? Você ia protestar? Você ia dizer que ele era ladrão, corrupto? Você ia fazer o quê? Você ia privar ele de se prostrar aos pés de Jesus em amor? O que você ia fazer? Como você amaria o seu inimigo? Sabe, essa é a reflexão que nós temos que fazer muitas vezes. O que eu iria fazer se acontecesse isso? Porque isso, queridos, a igreja, ela é luz do mundo e sal da terra. Vocês já pararam para pensar que isso pode acontecer? A qualquer hora. Foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era publicano, ladrão, roubava o seu próprio povo, extorquia o seu próprio povo. E quando Zaqueu se achegou a Jesus, nem os discípulos aceitaram ele. Nem os discípulos souberam amar ele. Ele foi criticado, questionaram Jesus. Sabe, e eu trago isso hoje num sentido de reflexão, porque não dá para falar de amor sendo parcial. Não dá para falar de amor com parcialidade, tendo lados.
Porque Deus não tem lado. Para falar de amor, eu tenho que ser imparcial. Eu não posso ter lado. E aí, estamos falando muito sobre discipulado. Mas não existe discipulado sem experiência e convívio. Podemos observar isso com Jesus e os apóstolos. É interessante, queridos, falar isso porque quando o Senhor Jesus chama ali os apóstolos, cada um deles, em cada momento diferente, quem eram aqueles homens? Eram homens especiais, bem treinados, teólogos, grandes pregadores, doutos da lei. Quem eram eles? Existia uma multidão. E aqueles homens faziam parte da multidão. Eles não eram homens especiais. Pelo contrário, homens cheios de defeitos. Sabem, quando eu olho para Pedro, eu me identifico muito com Pedro. Em todos os aspectos. Todos. Introvertido, fleumático, explosivo, crítico, valoriza a fidelidade mais do que tudo, e muitas vezes por causa disso, às vezes até sou mal interpretado. Eu me identifico muito com Pedro. Queridos, Pedro tinha tudo para não ser um discípulo de Jesus. Tudo. Se nós fôssemos olhar com os olhos do homem natural, Pedro jamais poderia ser um discípulo. Mas quando Jesus chama Cefas, que no original é pedregulho, ele permite que Pedro seja quebrado. Ele permite que Pedro peque, para que Pedro venha se arrepender. Porque não dá para uma pedra rígida, impenetrável, sentir amor. Só dá para sentir amor se você for quebrado. Se você tiver dor, se você tiver cicatrizes. Só dá para sentir amor dessa forma. Assim como os fariseus, para nós cristãos verdadeiros, queridos, é muito importante nos lembrarmos o tempo todo do que não devemos fazer. Verdade ou mentira? Nós nos parecemos muito com os fariseus. O tempo todo eu lembro, eu não posso fazer isso porque senão eu vou escandalizar. Eu não posso fazer aquilo porque senão eu vou pecar. Eu não posso fazer aquilo porque senão o que vão falar de mim? Eu não posso fazer aquilo porque sou um homem de Deus. É assim ou não é? Ou é só comigo? Com vocês não é assim? Nós somos muito parecidos com os fariseus. O tempo todo, nós, cristãos, nos lembramos do que nós não podemos fazer. Mas o mais importante que isso, é sempre nos lembrarmos o que nós devemos fazer. Isso é o mais importante. Queridos, mais importante do que nos lembrarmos do que não devemos fazer, é nos lembrarmos do que nós devemos fazer. Isso é muito mais importante. E lá em João 14, capítulo 14, do verso 15 ao 17, diz o que nós devemos fazer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Lá no 15, como que ele começa falando? Verso 15, se me amais, guardareis o quê?
os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nada pode ser mais importante que Deus. Por isso, o segundo mandamento, ele está intrinsecamente ligado ao primeiro. E a prova de que de fato você ama a Deus é como você trata as pessoas à sua volta. Querido, isso é o mais importante. Como você trata as pessoas à sua volta é a prova de que de fato você ama a Deus. Na sua casa, como você trata o seu marido? Como em Provérbios 21:9? Cadê, Carminha? Provérbios 21:9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Ou como em Provérbios 27:15. O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Como é que você trata seu marido? É assim? Ou como em Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Pergunto: como é você como esposa? Como é na sua casa? Como as duas primeiras mulheres citadas ou como a última? Não me responda, por favor. Eu não vou falar só para as mulheres. E você, homem, como trata sua esposa? Como o homem de Provérbios 16:27? O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Ou como o de Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E você, homem, como tem sido? Como o primeiro citado ou como o segundo? Na sua casa. Mas não tem só para os homens e para as mulheres. E você, jovem, como tem sido? Tem guardado os dias da sua mocidade? Ou está agindo como em Provérbios 15:5? O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Mas isso não serve apenas para os de nossa casa. Serve também para os de fora, que muitas vezes nos incomodam. Sabe, eu citei só os de casa aqui, mas essas coisas também servem para os de fora. Como nós temos sido? Como tem sido o nosso testemunho como cristãos? Quanto mais eu me aproximo de Cristo, queridos, mais eu sou mudado. Vocês sabem uma coisa muito errada que as pessoas falam? E eu acho que a Graceli, como psicóloga, deve ouvir muito isso. É a síndrome de Gabriela. Já ouviram falar? Quem que já ouviu falar? Na síndrome de Gabriela. É assim, ó, a pessoa chega no psicólogo ou no pastor e fala: eu nasci assim, eu sou sempre assim e eu não vou mudar. Não, eu li no livro. Queridos, é a síndrome de Gabriela. Tem gente que é assim. Não, eu não vou mudar. Eu sou desse jeito, eu falo alto, eu brigo e tal. Gente, quando eu falo alto, não é um defeito. Eu amo a Eliane falando alto. A Eliane, onde ela chega, ela alegra o ambiente. Mas é o outro falar alto. Gente, tem gente que fala: eu nasci assim, eu não mudo. Essa é minha personalidade e não tem jeito. Como assim? Se você não muda, você não teve uma experiência com Cristo.
Porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu sou mudado. Quanto mais o Espírito Santo de Deus está em mim, mais transformado eu sou. Não tem como não ser transformado. E se você ainda não foi transformado, clame ao Senhor, para que toque na sua vida, para que te transforme, para que te ajude a mudar velhos hábitos. É impossível amar a Deus e ter raiva do meu irmão, maldizer, ignorar, sentir ódio. Não dá para enrolar a Deus. Queridos, não dá. A gente tem mania de querer enrolar a Deus. A gente faz de conta que é gente boa, aquela pessoa bacana, mas não dá. Fazendo o máximo de esforço para se aproximar e ter intimidade de uns, e simplesmente ignorando e se afastando de outros. Alguém aqui já fez isso? Sabe, quando você faz aquele esforço colossal para se aproximar de alguém, mas aí tem outra pessoa, você simplesmente ignora ela. Ah, não vou gastar minha pilha com essa pessoa. Já fez isso? Queridos, não dá para enganar Deus. Que amor é esse? Não dá. Deus tudo vê. Deus nos conhece, como está lá em Hebreus 4,13. Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Sabe, parece, de certa forma, uma exortação isso, mas não é, queridos. Por favor, me entendam, em amor, não é. Isso aqui é uma reflexão, para que nós comecemos a refletir sobre algumas coisas. Essa ministração não é uma ministração para pessoas não crentes. Essa é uma ministração para pessoas crentes, para pessoas que conhecem a Deus. Porque são os crentes que mais praticam essas coisas. Infelizmente. Quem não tem amor, não tem nada para dar. O pastor falou isso agorinha. Queridos, tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Quem não tem amor não tem nada para dar, como está lá em Coríntios 13. O que diz lá? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Sempre quando eu estou falando disso, eu gosto de lembrar daquele que era o CEO da Apple, eu esqueci o nome dele. Alguém lembra? Steve Jobs. Steve Jobs, na época, era o homem mais rico do mundo. De forma contabilizada, é claro, nós sabemos que tem outros, mas de forma contabilizada, pela Forbes, era o homem mais rico do mundo. Steve Jobs morreu sozinho. Steve Jobs tinha filhos, tinha família, ele morreu sozinho com um câncer. Brigado com a própria filha. De que adiantou aquele homem ter tanta coisa? De que adiantou aquele homem conquistar o mundo? Ele morreu pobre, sem nada. Absolutamente sem nada. O grande segredo para ser discípulo é entrega em amor. Queridos, é estranho, né? Porque eu estou frisando tanto amor, mas não dá para ser discípulo sem amar. Lá em 1 João 4, 21, diz o seguinte, 1 João 4, 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Não dá para ser discípulo sem amar. Não dá para ser discípulo sem entrega, porque amor é um ato de entrega. Não dá para ser discípulo sem intimidade. É necessário essas coisas.
E eu lembro que há algum tempo atrás, quando eu ministrei aqui também, eu comentei sobre isso. Amor, queridos, não é um sentimento, ao contrário do que o mundo prega. Amor é uma escolha. Amor é uma escolha, é uma decisão. Você decide amar. Não importa se o outro é bom ou ruim, você decide. Todo o decálogo da lei, que está em Êxodo 20, se resume em uma só palavra: amor. Carmen, a figurinha das tábuas está aí? Olha só. Queridos, é interessante porque quando nós olhamos isso aqui, a gente muitas vezes não compreende. Quando a gente olha a lei, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o sacrificar. Santificar. Oh, perdão, irmãos. Queridos, os 4 primeiros são relacionados a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Os 6 últimos são referentes aos homens. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês compreendem que a lei do Senhor, ela está sendo cumprida quando você cumpre esse mandamento? É muito difícil para esse povo dessa nova teologia compreender isso, porque eles não aceitam que Deus é atemporal. A lei de Deus não deixa de existir. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. É muito difícil para esse povo entender. E aí, o ato de tornar-se discípulo é um ato de extremo amor. Lá em Mateus 5, quando o Senhor Jesus chama os discípulos, em meio à multidão, eles faziam parte da multidão. Não havia nenhuma diferença. Queridos, eles estavam no meio da multidão, não tinha diferença deles com as outras pessoas. Jesus poderia ter chamado qualquer outra pessoa. Mas qual foi o grande segredo? Aqueles homens, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Tudo. E quando eu falo deixaram tudo, muitas vezes na nossa cabeça a gente pensa, não, eles deixaram dinheiro, casa. Não foi só isso. Foi muito mais. Deixar tudo não é só deixar bens materiais, é tudo. Deixar o respeito das pessoas, deixar o seu nome, deixar a sua honra, eles deixaram tudo. Tudo. Tudo para trás, para seguir ao Senhor. Jesus os convida a abandonarem suas vidas por amor e deixarem tudo para trás. Agora eles passam por privações, carência, pois não tem mais nada além de Cristo. Benditos sois os pobres. Lembram do Sermão do Monte? Bem-aventurados sois os pobres, queridos. É disso que o Senhor Jesus estava falando. Eles deixaram tudo para trás, eles se tornaram literalmente pobres. O mundo já se tornou estranho para aqueles homens. O mundo já não pertencia mais a eles. Tudo o que eles faziam era estranho para o mundo. Assim como nós hoje em dia, o que nós fazemos é estranho para o mundo. Muitas vezes nós somos criticados pelo nosso jeito de agir, pela nossa postura, porque nós somos estranhos a esse mundo. Nós não pertencemos a ele. A nossa pátria não é aqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Por isso Jesus lhes disse o que está escrito em Lucas 6:20.
Lucas 6:20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqueles homens se tornaram pobres, lembrando que dentre eles havia alguns homens de posses. Havia alguns homens que não eram pobres, mas se tornaram pobres. Deixaram tudo, para seguir a Cristo. Quando você vai se tornar discípulo, você tem que deixar todas as coisas para trás e se entregar de corpo e alma em amor ao discipulado, para que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar em sua vida. Eles não têm mais nada, nenhuma propriedade, nenhuma renda, nenhuma segurança, nenhum pedaço de terra para chamar de pátria. Nenhum pedaço de terra para chamar de pátria. Eles não têm mais pátria. Nós não temos pátria. A nossa pátria não é essa. Nenhuma comunidade. Por causa dele, haviam perdido tudo. Eles eram pobres. Haviam perdido tudo que o mundo poderia dar. Só que eles haviam ganhado tudo. O que somente Deus pode dar a alguém. Que é a salvação e a vida eterna. Ser discípulo é viver em constante renúncia. Lá em 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A grande questão é que o anticristo e seus seguidores também fazem isso. Eles declaram que os pobres são bem-aventurados. Eles declaram a paz e o amor, mas não fazem isso mediante a cruz. Queridos, nós vemos muitas coisas assim. Temos aí os espíritas que fazem muita caridade, obra social, os próprios católicos, outras ONGs. O Brasil tem ONG, até falar chega, que fazem muita coisa boa, bacana. Só que qual é o problema? Eles não fazem isso em nome da cruz. Eles fazem isso em nome do mundo. E essa é a grande questão. Queridos, fazem mediante as ideologias do mundo, que podem ser sociais, filosóficas, políticas, e chamar qualquer coisa dessas de cristã é totalmente antagônico ao Evangelho. Sabe, uma coisa que ferve no meu coração e cria uma ira dentro de mim, é quando alguém pega um partido político, alguma coisa e fala, isso é cristão. Isso representa o nome de Deus. Isso não representa o nome de Deus, isso representa as ideologias do mundo. O que representa o nome de Deus na terra é a igreja, que busca a salvação dos perdidos. É a igreja. Como o pastor Robson disse aqui no domingo passado, a igreja é hospital de doente, a igreja não é lugar de gente saudável, é lugar de gente perdido, é lugar de pecador, é lugar de gente doente. É isso que é a igreja. A igreja é uma conferência de um monte de pecadores, de um monte de gente maltrapilho, esfarrapado, que entendeu que depende da graça de Deus. Essa é a igreja. A igreja não é lugar de santos. A igreja é lugar de pecador. Cada nova declaração aumenta o abismo entre os discípulos e o povo. Bem-aventurados os que choram, e estes, os discípulos que estão dispostos a viver renúncia daquilo que o mundo considera felicidade e paz. Queridos, portanto eles choram pelo mundo e a sua culpa. Você já chorou por alguém que não está nos caminhos de Deus e que você sabe que está indo muito errado,
ou às vezes até por você mesmo, por uma dor, por algo que você fez, ou por alguma coisa. Você já chorou alguma vez na sua vida? Bem-aventurados os que choram. E aí, queridos, em amor, eu finalizo te fazendo a seguinte pergunta: pelo que você tem chorado? Eu lembro da minha tia, há uns 20 anos atrás, quando o filho dela foi assassinado. Ela, do lado do caixão, ela orava assim, ela repetia a oração de Jó. Deus deu e Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. E em seguida ela falava: Senhor, faz eu amar. Faz eu amar, me ensina o amor, faz eu amar. Eles, eu nunca me esqueci disso. Vocês sabem, quem morava aqui no Parque Amazônia, desde tempos atrás, sabe que a praça da Feira do Parque Amazônia, aquelas regiõezinhas ali, a Michele sempre morou aqui, o Ricardo, era o rock em rua, era as bocas de fumo, era as drogas, não sabe? A maioria daquele povo lá converteu com o testemunho dela. Inclusive, um dos donos da boca não teve coragem mais de vender droga, depois que ele viu ela chorando e falando isso. Isso sim é amor. E graças a Deus, esse que era um dos donos da boca, hoje é um pastor. Hoje é um homem de Deus. Assim como Paulo, que antes perseguia e depois se tornou um grande homem de Deus. Quais são as suas feridas que ainda não foram cicatrizadas? Vocês sabem o que nos impede de amar muitas vezes? Não é a nossa vontade. Nós queremos amar. O que nos impede de amar, muitas vezes, são as nossas cicatrizes. Que são tão profundas, mas tão profundas, que às vezes, mesmo já estando cicatrizadas, quando a gente olha para a cicatriz, a gente sente dor. A gente sente uma dor fantasma que nos abraça e a gente relembra aquilo e fica remoendo. Muitas vezes a gente não consegue orar da forma adequada porque essas cicatrizes nos impedem. Eu sempre falo isso, eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja. Queridos, eu recebi um abraço do Júlio. Acho que eu já contei isso aqui 1 milhão de vezes. Mas eu nunca contei para o Júlio o porquê daquilo ter me marcado tanto. Eu tenho muitas cicatrizes. Muitas, não poucas. Mas quando o Júlio me deu aquele abraço verdadeiro. Júlio, vem cá, por favor. Você pode, irmão? Não quero te envergonhar, não. Mas já te envergonhando. Quando o Julião me deu aquele abraço, de verdade, sem interesse, sem me pedir nada em troca, apenas me recebendo e dizendo: olha, você é bem-vindo aqui. Você é amado. Sabe, passou um filme na minha cabeça, porque eu nunca, na minha vida, tinha ganhado um abraço masculino assim, de uma figura que pudesse ser uma figura paterna para mim. Sabe, aquilo me quebrou de um jeito, me quebrou, que eu não tive coragem de não voltar aqui. Eu e a Vera estávamos dispostos a ir lá para a igreja presbiteriana, mas eu não tive coragem. Você me quebrou, Julião. Amém. Foi Deus. Queridos, eu nunca tinha ganhado um abraço de pai na vida. Nunca. Eu nunca tinha ganhado um abraço de pai. Eu nunca tinha tido uma figura masculina que chegasse em mim e me ouvisse. Eu tinha pai.
assim como muitos têm. Mas eu nunca tinha ganhado um abraço. Eu nunca tinha tido uma figura masculina que sentasse comigo para me ouvir, assim como o pastor Renato fez comigo. Esses dias não, tem um tempão, né, pastor? Ele me chamou para tomar um café. Eu falei, o que o pastor quer comigo? O que eu fiz de errado? Você já vai pensando errado, né? E aí, lá a gente foi bater um papo e conversou ali, eu acho que foi umas 2 horas. E ele me ouviu. Eu nunca tinha tido alguém para me ouvir na minha vida. Sabe, e aquela cicatriz vai parando de doer. Muitas vezes, eu fiquei vários anos da minha vida com dificuldade em orar. Com dificuldade em orar. Porque eu não conseguia chamar Deus de Pai. Porque eu tinha raiva do meu pai. Eu tinha mágoa. Eu não conseguia chamar Deus de Pai. Queridos, e vocês sabem por que eu estou falando isso aqui? Porque antes de ministrar para a igreja, o Espírito Santo de Deus tem que ministrar no meu coração. Eu não conseguia chamar Deus de Pai. Eu não conseguia orar de forma plena. A minha oração era aquela coisa automática. Cadê a equipe de louvor? Pode ir. A minha oração era aquela coisa automática, eu não conseguia. Sabe, e muitas vezes tem alguma coisa, tem alguma dor, alguma ferida que te impede de chegar perante Deus como você gostaria. Queridos, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um pequenino que está aqui essa manhã abrindo o meu coração perante vocês e perante a Deus. Mas não importa a sua idade. Eu queria fazer um convite para você nessa hora. Quero te fazer uma pergunta e seja sincero. Não precisa me dizer o quê, mas você tem alguma ferida? Só faça assim. Você tem alguma ferida? Tem alguma coisa que... Sabe, as feridas, elas são coisas tão profundas que muitas vezes nós escondemos de nós mesmos. Eu passei vários anos negando que tinha raiva do meu pai. Durante vários anos da minha vida eu neguei isso. Queridos, eu precisei perdoar. O Espírito Santo de Deus precisou trabalhar aqui. Precisou curar. Precisou passar o bálsamo dele. Durante vários anos da minha vida eu não conseguia orar, eu não conseguia ter intimidade com Deus de verdade. A minha intimidade era uma intimidade artística. Porque eu tinha fé, mas ao mesmo tempo eu não conseguia chegar na presença dele como eu era. Eu criei um personagem. Queridos, e é muito mais fácil viver como um personagem do que viver como você realmente é. Porque o personagem não sente dor, o personagem não sente aflição, o personagem tem roteiro, mas ser você tem que demonstrar fraqueza, você tem que demonstrar dor, você tem que demonstrar as suas aflições, e você tem que chegar em amor perante Deus e falar: Pai, eu preciso de Ti. Sabe, eu falei de uma cicatriz minha, mas existem milhares de cicatrizes. Tem pessoas, eu conheci pessoas de idade avançada, que carregavam cicatrizes da infância que elas não conseguiam curar. Pessoas que passaram por várias coisas. Porque a vida, queridos, a vida é um processo muito longo. E no decorrer da vida acontece muita coisa. E muitas dessas coisas deixam cicatrizes. E muitas dessas cicatrizes, às vezes, elas se inflamam e dói muito, e machuca. Eu quero te convidar nessa manhã a se colocar de pé. Sabe, é difícil
falar das nossas dores. Queridos, eu passei mais de 20 anos da minha vida para chegar nesse momento aqui e falar isso da forma que eu estou falando. Porque não é simples. Muitas vezes as pessoas chegam na gente e falam: por que você não fala? Não é simples. Porque cada vez que você fala de uma coisa, aquela coisa dói. Não é simples. Cada vez que você fala de uma coisa, você revive ela. Dói. Mas eu quero te dizer que o nosso Consolador, Ele está aqui nessa manhã. Quero te dizer que não importa quais são as suas cicatrizes. Assim como eu fui curado, assim como através de um abraço, de comunhão, o Espírito Santo de Deus usou um irmão para quebrar aquela pedra rígida que eu era. E rasgar aquele personagem. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você nessa manhã. Ele quer tratar as suas dores em amor. Ele quer tratar as suas cicatrizes. Ele quer te discipular em amor. É necessário que nós diminuamos cada vez mais para que Ele cresça. Sabe, a gente sofre, às vezes a vida é dura. A vida cria coisas, obstáculos, que muitas vezes a gente não quer passar. As pessoas falam muito, né? Esses dias eu ouvi uma crítica na internet, as pessoas falando dos meninos Enzos. E eu brinquei com a Vera e falei: eu queria ser um menino Enzo, que tivesse uma família estruturada, um pai, uma mãe, que me desse condições de estudar numa boa escola, numa boa faculdade, que eu pudesse ter um pai para sentar e conversar, que eu tivesse toda a estrutura. Eu queria ser o menino Enzo, que o papai me trouxesse para a igreja, me ensinasse a Bíblia, sentasse comigo, que o papai me ensinasse o que é espiritualidade, me ensinasse o que é amor. Eu queria ser o menino Enzo, não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, é o mundo que está errado em nos tirar isso. Mas eu digo para você, o Senhor Jesus, Ele quer te pegar no colo. Ele quer te carregar quando você não der conta mais de andar. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Aleluia.